Amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos de volta com mais um podcast da Escola Bíblica Dominical, esse programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira. E hoje eu quero apresentar aqui o nosso companheiro que vai estar conosco aqui nos ajudando na ministração dessa aula, o nosso amado irmão Alexson, coordenador da Escola Bíblica Dominical do setor 6, congregação do Mutirão. Irmão Alexson, a paz do Senhor. Pai do Senhor, presbítero Elias, tudo bem? Pai do Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando aí em mais uma aula, mais uma semana, mais uma lição que está maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, portanto, estudar a lição de número 4. Continuamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém. Essa revista tem trazido lições importantes para todos nós, lições práticas, para que nós possamos realmente copiar o exemplo da Igreja de Jerusalém. Eu acredito que está sendo edificante para todos. Queremos aqui nos dirigir aos nossos coordenadores de escola dominical, aos nossos professores, alunos, a todos os amantes das Escrituras, aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Nós queremos lhe convidar a estar conosco nessa programação, assistindo, compartilhando, curtindo, para que mais pessoas possam também ser alcançadas através deste podcast. Nós queremos também aqui agradecer ao nosso coordenador deste projeto, pastor Gesiel Mendes, que está aí por trás da organização de todo esse projeto, e nós queremos agradecer a Deus pela vida dele e que possa continuar sendo uma bênção. Então vamos lá, irmão Alexson, para a nossa lição número 4. Gostaria que o irmão Alexson lesse para nós, irmão Alexson, o texto áureo. O assunto da nossa lição é uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Hoje a coisa vai ser forte aqui, em nome de Jesus, né? Então, irmão Alexson, leia para nós aí o texto áureo e a verdade prática da nossa lição, por gentileza. O texto áureo, ele diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. A verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Amém, graças a Deus. Então, irmão Alex, nós estudamos na lição passada uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho. Agora nós vamos estudar nesta lição a igreja cheia do Espírito Santo, que na verdade é uma continuação. Essa lição ela é toda uma continuação uma da outra, pelo fato de a gente estar estudando o livro de Atos, que vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 15. Então, na verdade, é uma sequência. Então, a gente estudou na lição passada que a igreja de Jerusalém ela era fiel à pregação da palavra de Deus. Por que ela era fiel à pregação da palavra de Deus? Porque ela tinha em si o Espírito Santo de Deus. Então a gente hoje vai ver, nesta lição de número 4, como se fosse uma continuação daquele assunto, esta igreja realmente cheia do Espírito Santo. Nós já vimos que essa igreja foi revestida de poder no capítulo 2 de Atos. Nós já vimos que essa igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Então era uma igreja que, além de ser revestida de poder, ser cheia da graça de Deus, ela também praticava as Escrituras, cumpria a Bíblia, né? Então, dando a continuidade, vamos estudar agora realmente como essa igreja se comportava ainda mais nessa lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quero também já aqui deixar registrado que a igreja ela é formada por membros, pessoas individuais. Então, para uma igreja ser cheia do Espírito Santo, seus membros devem buscar para que individualmente cada um desses membros seja cheio do Espírito Santo. Quando isso acontece, a igreja é cheia do Espírito Santo, né? Sim, com certeza. E na nossa introdução aqui, presbítero Elias, a palavra-chave aqui, né, tá o Espírito Santo. Porém, eu observei aqui uma outra palavra-chave também, a perseverança, né? A perseverança, né? Essa igreja que suporta as provações, por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Sim, com certeza. Ela perseverava nisso, nas orações, na comunhão, no partir do pão,
Ela estava atenta nisso, sempre perseverante e aguardando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Com certeza. A verdade prática também me chama muita atenção, irmão Alex, essa verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, nós vamos estudar já aqui nos pontos da lição sobre isso. O que a igreja de Jerusalém suportou? O que a igreja primitiva suportou? E nós vamos fazer uma comparação com nós hoje. O que nós estamos suportando? Qual a diferença? E se não há diferença entre nós e a igreja de Jerusalém? Porque eu percebo que às vezes a gente não quer suportar, né? Dentro do cristianismo, dentro do meio evangélico, a gente não quer suportar aflições, não quer suportar tribulação. Quando chega uma tribulação, a gente já está atribulado, né? Então eu acredito que isso aqui nos chama bastante atenção para que a gente possa entender que Paulo, por exemplo, fez um convite a Timóteo, quando ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Para ser cristão, para pregar a verdadeira palavra de Deus, para ser fiel às Escrituras, tem que suportar as aflições, né? Sim, com certeza. Observe que aqui no texto áureo, esse versículo nós vamos caminhar com ele durante todo o comentário da lição, porque afinal de contas ele é o texto áureo, o texto de ouro, né? E diz que quando essa igreja orou, né, a primeira coisa que aconteceu, o lugar moveu-se, o lugar onde eles estavam, né? Sim. Veja, isso é muito lindo, isso, o poder de Deus, isso não é uma ação humana. Não é que os homens promoveram isso, não. Isso aqui foi uma ação divina. A igreja orava cheia do Espírito Santo de Deus, e quando isso aconteceu, moveu-se o lugar onde eles estavam. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso também aqui nós já começamos a falar na lição passada, e a gente vai continuar falando aqui, que muitas pessoas, às vezes, não estão falando de Jesus, porque isso é uma das coisas que a gente precisa levar em consideração. Evangelho de fato, é falar de Jesus. Sim. E muitos dos pregadores de hoje, nós já falamos aqui na lição passada, eles não estão falando de Jesus, estão falando de outras coisas, trazendo mensagem de autoajuda, né, outras coisas parecidas, mas não estão falando de Jesus. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo. A gente percebe que para se pregar a verdadeira palavra de Deus, com ousadia, com coragem, é necessário que tenha o Espírito Santo de Deus, né? Com certeza. Quando nós observamos essa falta do Espírito Santo, aí é onde entra essa questão, aonde a mensagem muda o sentido. Sim. De não mais ser uma mensagem cristocêntrica, que prega o verdadeiro avivamento, mas sim que prega outras coisas para massagear o ego e tudo mais. Com certeza. Vamos aqui para o primeiro ponto da nossa lição. A lição, como sempre, traz 3 tópicos. O primeiro tópico da lição, uma igreja perseverante. Acho muito lindo essa questão da perseverança. É claro que nós temos hoje, né, pessoas perseverantes, mas a gente percebe uma falta de perseverança em alguns dos irmãos, né, e em alguns dos crentes hoje. Parece que vive assim meio que vulnerável, não tem essa convicção. Nós vamos já ver também aqui essa perseverança naquilo que quer, vai em busca daquilo até alcançar, porque quem faz isso consegue. A pessoa, né, vai em busca de alguma coisa e ele consegue. Então, primeiro subtópico, suporte e sofrimento, como eu já falei ainda agora. Veja o que diz aqui, olha. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Fizeram um milagre lá, nós estudamos isso em outra lição aí, fizeram um milagre da Porta Formosa, curaram lá aquele deficiente físico, e aí anunciaram que aquele milagre era feito não por eles mesmos, mas pela ação do Senhor, né? Que Jesus é quem estava falando daquilo. Então, eles foram presos por causa disso, e aí foram ameaçados, que eles não podiam mais falar naquele nome, em hipótese alguma. Então, observe que essa proibição não impediu os irmãos de falarem de Jesus. Mesmo proibidos de falar de Jesus, eles continuavam falando. Coisa que às vezes conosco não acontece. A gente nem é pressionado assim, a gente nem está com a corda no pescoço, como eles estavam aqui,
E aí já está abrindo mão de falar de Jesus só por causa digamos assim, das cobranças que tem lá fora, né? As pessoas querem uma mensagem assim mais light, só por causa dessa cobrança, já abre mão da mensagem de Cristo, já abre mão de falar de Jesus, já para falar de outras coisas, né? Sim. E aí na sequência a gente vê aqui, presbítero Elias, a ordem era clara, né? A ordem que foi dada aos apóstolos. Parem de pregar nesse nome. Sim, Né? sim. Parem. Porém, eles estavam dispostos a pagarem o quê? O preço de não obedecer. Sim, Ou melhor, como o próprio Pedro disse, sim. o que convém? Obedecer vocês ou Ou a obedecer a Deus, né? Deus? Né? E eles suportariam tudo por amor a Jesus. Por quê? Porque eles agiam com perseverança. Sim, tinha convicção daquilo que eles seguiam, né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Não era simplesmente uma fé escondida, né? Era uma fé pública que eles estavam ali, afinal de contas, estavam cheios do Espírito Santo, né? Sim. Então, se quando está cheio do Espírito Santo, não teme, né? A Bíblia diz que eles falavam com ousadia, com intrepidez, em outra passagem fala intrepidez, coragem. Então, quando a gente busca o Espírito Santo, quando nós temos do Espírito Santo em nós nós vamos ver também aqui essa questão, ser cheio do Espírito Santo, nós vamos deixar claro aqui que ser cheio do Espírito Santo na Bíblia pelo menos tem 2 significados, né? A gente vai ver esses 2 sentidos e a gente vai falar sobre isso. Então veja só, o segundo subtópico, não negocia seus valores. Então o crente perseverante não negocia seus valores, é o que a gente está falando aqui. Eu percebo que hoje muita gente abre mão dos seus valores, de uma certa forma, aos poucos vai abrindo mão, a gente se intimida pela pressão que a gente sofre, né? Uma pressão midiática e às vezes até por legislação, né? Às vezes até leis que nos proíbem, acabam nos trazendo algumas restrições, e a gente vai cedendo, né? Aos poucos a gente vai negociando. Não. A igreja primitiva não negociou seus valores. A gente sabe muito bem o que aconteceu na igreja primitiva. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos por causa do evangelho, mas não abriram mão. João Batista, né, por exemplo, tiraram a cabeça dele, mas ele não abriu mão de falar as verdades de Deus, né? Sim. Todos os grupos, né, eles erguem a sua bandeira e com muita convicção eles Sim. defendem, né? E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde a maioria de nós cristãos estamos com medo Sim. de erguer a nossa bandeira e defendê-la com unhas e dentes. Sim. Né? E o que não aconteceu ali com a igreja primitiva, que eles não negociaram a sua fé. Sim. Né? A sua fé eles guardaram até o fim. Com certeza. Eu gosto muito lá do texto lá de Judas, que Judas fala assim que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Digamos, esta tarefa, esta missão é nossa. Nós que temos que ir para a guerra. Quando está falando de batalhar, já está falando que é uma guerra. Sim. A gente tem que ir para cima. Ninguém vai abrir mão, não, dos nossos princípios, né? Não negocia valores, não negocia princípios. Nós precisamos ter essa convicção e fazer como Paulo diz, ter o capacete da salvação na nossa cabeça, para ninguém tirar isso de nós. Quando você coloca o capacete da salvação na sua cabeça, ninguém vai tirar da sua cabeça os seus valores, seus princípios, a fé que uma vez foi entregue a nós. Isso custe o que custar. É missão nossa, é uma tarefa nossa a batalhar por esta fé que uma vez foi entregue a nós. Então nós vamos aqui para o terceiro subtópico. Está convicto da sua fé. Né? Exatamente o que nós estamos falando aqui. Essa convicção, que muitos não têm essa convicção. Muitos não têm essa coragem, e eu sempre atribuo isso à falta do Espírito Santo, porque quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele não se intimida, podemos dizer assim, né? Ele sempre tem essa ousadia, sempre essa coragem para não abrir mão em hipótese alguma. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé, não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Nós vemos isso que as igrejas, que os nossos irmãos fizeram, sempre fizeram isso. E eu não sei por que hoje muitos pregadores fazem a escolha
de abandonar as verdades bíblicas, as verdades de Deus, o evangelho cristocêntrico, né, para trazer outras mensagens, outro tipo de coisa, que não é a Bíblia, que não é as Escrituras. Então a Bíblia diz aqui que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, esse evangelho que transforma. Porque, irmão Alexson, o que transforma o ser humano é o evangelho, é as Escrituras sagradas que transformam o homem. Ela que transforma. Não é eu ficar aí adivinhando o CPF de ninguém, né, adivinhando placa de carro, inventando um monte de coisa aí. Não, isso não traz resultado nenhum para a igreja. Isso não traz resultado para as pessoas que estão ouvindo. O que vai trazer o resultado é a palavra de Deus, a verdadeira palavra, né? Então, o que nós temos que fazer é isso, buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, para que possa ter essa ousadia e essa convicção para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, né? Sim, o próprio Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Sim, Mas o com que nós certeza. vemos hoje, infelizmente, é que muitas pessoas elas querem ficar presas. Uhum. Elas querem ficar presas no seu egoísmo, no seu orgulho, né? Na Sim, sua forma de pensar, eles querem ficar presos ali na sua redoma, onde eles estão, de certa forma, tranquilos, né? sim, Eles não querem essa verdade. E é como o senhor falou, infelizmente, muitos pregadores estão deixando de pregar essa verdade que liberta para pregar uma falsa sensação a essas pessoas de que eles podem continuar assim e está tudo bem. sim, com certeza. Então, nós vamos aqui já para o segundo ponto. Eu acredito que o primeiro ponto já deve estar esclarecido. Vamos para o segundo tópico aqui. Uma igreja que ora com poder. Ora, o primeiro subtópico, orando com propósito. Segundo subtópico, orando em unidade. E o terceiro, orando fundamentado na palavra de Deus. Isso aqui é muito importante nós observar isso aqui. Orando com propósito. Toda oração, irmão Alex, deve ter um propósito. A gente não ora por orar. Você vê que Jesus, quando ele orava, né, ele tinha um propósito nas orações dele. Aquela oração grande que tem lá em João, acho que é no capítulo 13, me parece que começa. Jesus tinha um propósito específico, orando, né, pedindo lá que o Senhor o glorificasse, que o Senhor desse a glória, né, que havia sido tirado dele, e pedindo para Deus, né, que Pai, eu te peço que não os tires do mundo relacionado aos discípulos, a todos nós, né? Mas que os livres do mal, né? Para que eles vejam, né? Naquele dia a glória que tu me deste. Então a gente observa que Jesus ele tinha um propósito. Ele estava orando ali com um propósito específico. Então eu acredito que a gente deve ter um propósito numa oração. Toda oração que você vai fazer, ela deve ter um propósito específico. Claro que você vai orar por todas as coisas, né? Pelas autoridades, como a Bíblia nos ensina. Mas eu acredito que, de um modo geral, deve ter um propósito da oração, né? Sim, sim. A igreja, ali naquele momento, ela orou com esse propósito, e o propósito maior, né, é aquilo que Jesus nos ensinou na Sim. oração ali do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, é orar para que o Pai seja glorificado, Uhum. né? Essa é a maior intenção da nossa oração, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Sim. Então, diante da ameaça, o que que os discípulos oraram? Senhor, olha as ameaças deles. Ou seja, a igreja entendeu que ela não podia contra aquelas ameaças, mas sabia que Deus podia, Sim, né? com E por isso certeza. ela tira de si, né, essa responsabilidade e entrega nas mãos do Senhor. Senhor, olha pelas ameaças que eles estão fazendo. Sim, com certeza. Aí nós vamos aqui para o segundo subtópico, orando em unanimidade. Unidade, né? Diz aqui, olha, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Moleque, se nós tivéssemos hoje esse propósito de orar realmente unânimes, eu lembro que existia um movimento chamado o Avivamento dos Morávios, né? Que a igreja orou 100 anos, né? Os morávios oraram 100 anos. Então foi um dos maiores movimentos que já aconteceu na história da igreja, através desta oração. Porque os irmãos oravam unânimes, assim como a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva orava unânime, eles estavam todos os dias no templo, a Bíblia diz, orando unânimes. Então veja que aqui, quando eles oraram aqui de maneira unânimes, ou seja, juntos, levantaram a voz, por isso que o lugar tremeu, onde eles estavam, né? Uma oração unânime,
Quando um ora, o outro não está nem aí, né? Até mesmo na igreja a gente percebe que em algumas igrejas, um irmão, né, o pastor dobra o joelho para orar com alguns obreiros, alguns irmãos não, fica ali no templo, sentado, mexendo no celular, né, tranquilamente. Não, não, essa igreja que orava unânimes. Eles todos dobravam os joelhos, buscavam ao Senhor, se era de joelho ou se era em pé, mas eles estavam unânimes orando, por isso acontecia esses milagres no meio deles, né? Sim, a oração ela é o oxigênio na realidade do crente, né? Sem a oração a gente morre, Sim, né? É como sem um oxigênio a pessoa morre. com Então essa certeza. igreja cheia do Espírito Santo que orava unida, ou seja, não se levantava ali meia dúzia, vamos lá para o templo orar, e os outros ficavam ali nos seus outros afazeres. Não, ela era Uhum. unida, era unânime, né? E hoje nós vemos essa dificuldade quando levantamos as nossas campanhas de oração, um Sim, número muito resumido, né, de pessoas que vai a essa oração, nos nossos cultos de oração também. com Nós temos certeza. tido essa grande dificuldade nessa unidade da igreja. Na realidade, a nossa igreja hoje, infelizmente, ela está muito dispersa Hum, nesse sentido de oração. sim. Pois é, com certeza. A gente observa que os cultos de oração, na sua maioria, a igreja está vazia, né? É o culto que dá menos pessoas, é no culto de oração. Não deveria ser assim, porque a oração é que fortalece o crente. Ora, se o crente Sim, não está orando, como o senhor falou, ele vai enfraquecer. E quando você vai enfraquecendo até morrer. Na hora, se não há alimento no nosso corpo físico, ele vai aos poucos se enfraquecendo, né? É só experimentar ficar sem comer, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, você já começa a notar a diferença, vai ficando fraco, vai chegar ao ponto que esse corpo vai desfalecer, porque não tem alimento. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. A oração, a leitura da palavra, são os alimentos do crente, né? Quando o crente não faz isso, ele vai enfraquecendo. Às vezes, como Paulo disse, tem muitos já que dormem, né? Tem muitos que já estão mortos porque realmente não se alimentam. E a oração é um desses grandes alimentos para o crente que realmente quer estar vivo, né? Cheio do Espírito Santo. Então, como eu já disse, a igreja ela é formada de membros. Cada crente deve buscar essa atuação do Espírito Santo. Cada crente deve buscar. Então, se todos estão buscando, por isso que aqui a igreja era poderosa, porque todos buscavam, estavam unânimes orando, buscando, né? Quando o crente entende isso, que todos precisam buscar, não é só a metade, não é só meia dúzia, quando todos entendem que todos devem buscar ser cheio do Espírito Santo, isso traz para a igreja resultados como a igreja primitiva. Você observa que você vai ler lá no Atos capítulo 2, que quando os irmãos faziam isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Vai dizendo lá, né? Aí a Bíblia diz que o Senhor todos os dias acrescentavam aqueles que se haviam de salvar. E o texto, é claro, dizia assim também que muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque a igreja estava aqui, unida, né? Unânimes em um só propósito de oração. Então, quando todos entendem isso, que todos devem buscar individualmente para que a igreja coletivamente tenha esse poder para realizar essas obras extraordinárias, né? e é um grande desafio também, presbítero Elias, para os nossos pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação, conseguir trazer novamente a igreja a esse prazer da oração. A oração não pode ser vista como algo doloroso, como algo Uhum. penoso, Sim, né? Como algo que causa dor, não, mas como algo prazeroso, sim, né? Tem um certo pregador, esqueci o nome dele agora, mas ele dizia que quando ele acordava e ele não orava um determinado tempo, o dia dele não rendia, uhum. né? O dia para ele parece que não tinha ali o rendimento substancial, sabe? Por Sim, quê? Porque faltou aquele primeiro momento dele com Deus. com Então, acho que a certeza. oração ela não pode ser vista como algo ruim, como algo doloroso, como algo penoso, mas sim como algo prazeroso. Saber que Sim, você está na presença de alguém, do único alguém que pode resolver os teus problemas, curar as tuas dores, sanar as tuas dificuldades. Né? A oração ela tem que ser vista assim, dessa maneira. sim, com certeza. Então vamos aqui para o terceiro subtópico do tópico 2, que diz assim: orando fundamentado na palavra de Deus. A gente observa aqui no texto de Atos, capítulo 4, versículo 25, que ao orarem, eles
se valeram aqui, se apegaram às escrituras, né? Esse aqui me chama a atenção, porque eu lembro que tem alguns irmãos que eu conheci, que ainda hoje também, eles oram assim, né? Eu acho interessante, eu às vezes também, claro, eu gosto de citar alguns versículos, porque isso aqui é importante, né? Você está fundamentado nas escrituras a oração. A oração, você observa que Jesus foi solicitado aos discípulos que ensinasse-os a orar, né? E Jesus ensinou-os a orar. Então, ou seja, a oração ela deve ter um modelo bíblico, né? A oração ela deve ser bíblica. Então, você não tem problema nenhum citar as escrituras quando você está orando. Porque, né, você está orando lá, ô Senhor, né? Tu disseste, né, que aquele que busca de madrugada, né, aquele que, se o filho pedir, né, um pão e tal, então não tem problema nenhum você citar a Bíblia nas suas orações. Isso fortalece ainda mais, né, dá mais, digamos, suporte para a sua oração, para que ela seja realmente uma oração bíblica, porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir, né? A gente não sabe pedir, por isso que não recebe. Ou pede mal. A Bíblia diz, não recebe porque pede mal. Então, se a gente se apegar às Escrituras, principalmente aquele modelo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que aquilo ali não é para repetir, mas é para tirar os princípios de lá, para que a gente possa orar, né? E aí você vai sempre se apoiando na Bíblia. Senhor, tu falaste isso, aquilo, né? O próprio Ezequias, né, quando ele foi orar, ele se valeu das promessas de Deus. Senhor, tu prometeste, né, que se guardar a palavra, assim, vai acontecer isso. Ele disse, eu tenho feito tudo isso. E agora tu disse que vai me matar? Aí o Senhor disse, não, profeta, volta lá para ele e fala que ele vai ter mais 15 anos, né? Porque ele se apegou à Bíblia, às Escrituras, né? Sim. Aqui tem uma frase que me chamou muita atenção. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Sim. Eu me lembro que há uns anos atrás tinha um irmão que hoje já não está mais entre nós, já dorme no Senhor, que ele orava assim, a oração dele era como se ele estivesse pregando. Sei. Citava vários versículos, as referências e eu questionava muito isso. Uhum. Quer dizer, como é que esse irmão está pregando para Deus? Deus já sabe tudo isso, né? E hoje eu entendo que não, ele não estava pregando, mas ele estava sim fazendo como os primeiros discípulos, Sim. tomando a palavra por base para a sua oração. Algo que nós devemos fazer, assim como nessa oração que foi feita aqui em Atos capítulo 4, onde eles usaram ali o Salmo de número 2. Sim, né? sim. Onde eles citaram ali os primeiros 2 versículos do Salmo. Uhum. É verdade. Então, que a gente possa estar fundamentado nas Escrituras na hora de orar. Sempre, né, seguindo aquele modelo, né, bíblico, porque com toda certeza a nossa oração vai ser respondida, né? Pelo menos é o que nós vemos nas Escrituras. Então vamos lá aqui para o nosso último tópico da lição, uma igreja ousada no seu testemunho. Observe que nós já falamos aqui e vamos repetir. A igreja cheia do Espírito Santo dava bom testemunho. A Bíblia diz lá no texto que eles caíam na graça de Deus e dos homens. Dá bom testemunho, né? Então aqui nós vamos ver aqui. É importante o crente não só... Porque veja só, irmão Alex, é comum alguns crentes pentecostais, inclusive, dizer, não, eu sou cheio do Espírito Santo, né? Mas às vezes é só na igreja, né? Porque como nós já falamos aqui, ser cheio do Espírito Santo tem 2 sentidos na Bíblia. Claro que lá em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nesse sentido, está se falando de batismo mesmo com o Espírito Santo. Mas existem outros casos que não. Quando se fala de ser cheio do Espírito Santo, está falando que está sendo... o crente que é conduzido pelo Espírito, que ele pratica as obras do Espírito. Quando você vê, por exemplo, lá na escolha dos diáconos, né, que diz lá que deveriam ser cheio do Espírito Santo. Isso é aquela pessoa que anda em Espírito, que é conduzido pelo Espírito e que faz as obras do Espírito, que nem Paulo falou, né? Que as obras do Espírito são gozo, paz, benignidade, longanimidade. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, e Paulo recomenda isso lá em Romanos, acho que é no capítulo 8, alguma coisa assim, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Então, nesse sentido, ser cheio do Espírito é isso, é ser
conduzido pelo Espírito, ser dominado pelo Espírito, é estar em Espírito, né? No original, inclusive, essa expressão estar em Espírito, estar em Cristo, que também Paulo fala, eles usavam essa expressão estar em, é a mesma expressão usada para alguém que estava, por exemplo, endemoninhado. Quando alguém estava, por exemplo, endemoninhado, ele dizia que essa pessoa estava em demônio. Por quê? Porque essa pessoa estava totalmente dominada pelo demônio, comandada por ele, né? Guiada por ele, totalmente controlada por ele. Tem a mesma expressão que Paulo usa para dizer que o crente está em Cristo ou está em Espírito, ou seja, quem está em Espírito está totalmente dominado pelo Espírito, ele anda nas obras do Espírito. Quando você vai também lá em Efésios capítulo, acho que é o 5, versículo 18, que diz lá que não devemos nos embriagar com o vinho, né, mas encher do Espírito Santo. Esse encher também lá, você vê que faz um contraste, alguém que está cheio de vinho, está totalmente dominado pelo vinho. Ele faz um contraste com alguém que está cheio do Espírito. Então é a mesma coisa, essa pessoa está dominada pelo Espírito. Ele vive as obras do Espírito. Nesse sentido, não está falando de batismo com o Espírito Santo. Então há dois significados para essa expressão, é um termo polissêmico que eles chamam, né, que tem dois significados, ou até mais às vezes. Então ser cheio do Espírito Santo, em alguns casos, na Bíblia está se referindo a ser batizado com o Espírito Santo, e em alguns casos é aquela pessoa que é dominado pelo Espírito e ele pratica as obras do Espírito. Ele não vive na carne, mas ele vive no Espírito, né? Então, é o que nós vemos aqui. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela dá um bom testemunho. Ora, como é que eu sou cheio do Espírito Santo na igreja, falo em língua, exerço os dons, e quando eu chego lá fora, eu não pago as contas que devo, eu maltrato as pessoas, eu maltrato a esposa. Que crente cheio do Espírito Santo é esse? Então, por isso que é importante de observar isso aqui. Essa igreja, este crente cheio do Espírito Santo tem testemunho. Né? É o que nós vamos ver agora nesse ponto aqui, né? Sim, falando de testemunho, presbítero, é algo que nós precisamos nos policiar muito. Uhum. Porque a mesma pessoa que me vê no altar da congregação no domingo à noite, usando o púlpito para transmitir a mensagem, Sim. né? E às vezes aquela mensagem bonita que toca no coração daquela pessoa sai de lá com vontade de ser crente. Uhum. Mas aí na segunda-feira de manhã ela me vê furando o sinal vermelho. Sim, sim. Né? Na segunda-feira ela me vê discutindo com alguém no trânsito, sim, ou fazendo outra coisa do tipo. Então isso acaba tirando, né? Aquele bom testemunho que foi dado no domingo, ele acaba sendo jogado no ralo na segunda-feira. Aquela boa impressão, Aquela né? Não, boa essa impressão. pessoa, né? Esse homem é um homem de Deus, né? Esse é um servo de Deus. Aí quando chega lá, tá irmão discutindo no trânsito, brabo, querendo bater nos outros, né? Então, como é que pode um crente desse ser cheio do Espírito Santo? É por isso que eu estava falando agora. Ser cheio do Espírito Santo também é andar em Espírito, praticar as obras do Espírito. Porque quem anda fazendo as obras da carne não está, né, cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele pratica as obras do Espírito, né, que entra em contraste com as obras da carne. Quando você vê algum crente que anda fazendo as obras da carne, pode ter certeza, ele não está cheio do Espírito Santo. A gente observa que, por exemplo, a mulher sunamita, ela deu testemunho de Eliseu. Sim. Ela disse para o seu marido, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um homem de Deus. Sim, né? com Por quê? certeza. Porque ele dava testemunho, tanto na chegada como na saída. Então é isso que nós temos que fazer. Não só aquele testemunho na igreja, né? De pregar bonito, de Sim. cantar bonito, de se vestir bem vestido, mas também no decorrer da semana, aquele bom testemunho aonde nós chegarmos. Para que aonde eu chegue, né? Eu seja uma extensão da minha igreja. Sim, As pessoas sim. possam olhar para mim e dizer, você é crente de qual igreja? Uhum. E eu, com todo orgulho, batendo no peito, dizer, eu sou crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Né? Isso é bonito, isso é maravilhoso. Sim, com certeza. Porque, como nós já falamos aqui, ser crente na igreja, irmão Alex, isso é fácil. Sim. Ser crente na igreja é fácil, né? Lá é muito fácil ser cheio do Espírito Santo, lá é fácil ser crente, todo mundo me vê lá, né? Sentado no púlpito, todo bonitão, né? Com gravata, com terno, tudo. Não, mas isso aí é um servo de Deus. Agora eu quero ver quando sai de lá. O Senhor falou, quando vai para a rua, quando vai para o trabalho, para a faculdade, quando vai pegar no ônibus, quando vai pegar a fila no banco, né? Alguém passa na sua frente, como é que você se comporta? Né? Você já chuta o balde logo, né?
É muito bom. Ser crente na igreja é fácil. Agora quero ver lá na fila do banco, no sol quente lá, né? Demorando, o atendente demorando para lhe atender. Como é que você se comporta? E o terceiro ponto é aqui, a igreja que dá testemunho, né? É. Uma igreja ousada no seu testemunho. Veja lá. Ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Ora, isso aqui, da igreja primitiva, não precisa nem falar, nem comentar. O que a igreja primitiva, a maioria dos irmãos foram mortos pelo testemunho do evangelho, como nós já falamos aqui, mas não abriram mão. Não abriram mão em hipótese alguma. Todos os apóstolos, com exceção de João, porque não morreu porque o Senhor não quis, mas ele também foi lançado numa caldeira de azeite fervendo, depois foi lançado na ilha de Patmos para morrer. Todos isso aqui, ele mesmo diz lá no capítulo 1, por causa da palavra de Deus, ele diz lá, eu estava na ilha de Patmos, né? Por causa da palavra de Deus, porque ele não abria mão das escrituras. Quando Domiciano colocou a ordem que tinha que adorar a ele, né? Que todo o império tinha que adorar a Domiciano, João e os demais irmãos da igreja não aceitaram. Não, a gente não adora esse tipo de coisa. Então, por isso ele foi lançado na caldeira de azeite e depois foi lançado na ilha de Patmos para morrer para lá. Mas não abriu mão em hipótese alguma, né? Então, a oposição ao evangelho sempre teve e sempre terá. Agora, como nós nos comportamos com os nossos opositores, que como eu já falei para ainda agora, até leis são criadas para nos opor, para nos barrar. E a gente vai fazer o quê? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus, né? Como o senhor já falou ainda agora, que o texto fala lá. O que nós estamos fazendo? A gente está se curvando diante dos homens, diante da estátua, né, de Nabucodonosor, ou a gente está como Pedro e João, né? Importa obedecer a Deus e não aos homens, né? Sim. Aqui tem algo interessante, diz assim: uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Sim, sim. Né? Uma certa vez quando eu dirigia a congregação do Paixão de Cristo, eu fui questionado por alguém que me perguntou por que a nossa igreja tinha poucos membros e por que uma determinada igreja ali próximo estava cheia, né? E eu usei essa resposta. Eu digo, porque aqui nós pregamos a palavra genuína, entendeu? Aqui nós não precisamos usar subterfúgio algum, não precisamos colocar jogo de luz, não precisamos, nada contra quem usa, mas nós não precisamos disso para atrair as pessoas, porque aqui nós atraímos elas com a pregação da palavra. E quem é atraído pela pregação da palavra, ele não sai por nada. Sim, né? sim. Porque uma hora o jogo de luz queima, uma hora quem dança não pode dançar, uma hora o cantor X não pode chegar, né? Mas a palavra ela permanece, como Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras elas não hão de passar. Então uma igreja que prega verdadeiramente a Bíblia, Cristo, Deus, a sua palavra, o Espírito Santo, né? Ela sim, ela sofre essa rejeição, as pessoas não querem, ela sofre essa oposição, né? Críticas, né? Mas, enfim, a gente continua, porque a gente sabe que isso... O próprio Jesus disse, olha, no final ali das bem-aventuranças, né, em Mateus 5, ele diz, vocês sofrerão perseguições por minha causa. Mas quando isso acontecer, qual é o nosso papel? Alegrai-vos, regozijai-vos, exultai nisso. Né? Então esse é o nosso papel, é nos alegrar e exultar, sabendo que o Senhor é quem está na direção dessa igreja. Sim, independente das circunstâncias e dos problemas, né? Deixa eu vir as oposições, os problemas, e a gente vai continuar. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Isso aqui também, irmão Alex, é importante, que eu já até estive lendo a história do movimento pentecostal, eu gosto muito de ler, e no início da igreja Assembleia de Deus, no Brasil, uma média de 75% dos crentes eram batizados com o Espírito Santo. Exerciam os dons na igreja. 75% a média. Né? Quando se aceitava a Cristo como Salvador, uma das primeiras coisas que era ensinada. Aí a pessoa buscar o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E ele já ia buscar essas duas coisas. Né? Então hoje a gente percebe que não é muito incentivado isso no nosso meio. E às vezes a gente tem aí um percentual de pessoas muito pequena que exercem os dons espirituais. Porque os dons, digamos assim, é um reforço que o Senhor deixou para os crentes. Né? É algo que, digamos assim, para que o crente
possa agir no modo turbo, né? Ele já faz muita coisa, no nome de Jesus já faz, claro, mas com os dons ainda mais que o Senhor deixou, exatamente para que isso seja mais forte ainda, para que seja mais atuante a igreja. Então, a igreja primitiva, a gente observa que a igreja primitiva tinha os dons espirituais. Paulo chegou a falar muito sobre isso, inclusive a igreja de Corinto tinha muito, né? Claro, Paulo só escreveu no capítulo 14 para organizarem, mas que tinha muito. Então é o que o irmão trata aqui. A gente deve, com ousadia, buscar os dons espirituais para que possa exercer esses dons no meio da igreja, porque eles trazem proveito, frutos importantes para a obra, né? Sim. Aqui diz o seguinte: o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. É como o senhor falou, é um revestimento. Sim. Aqui nós vemos que depois deles orarem, né, moveu-se o lugar. Eles então ali puderam pregar a palavra com ousadia. Eles já tinham sido batizados no Sim, capítulo 2, com na certeza. descida do Espírito Santo. E agora, após essa primeira perseguição, eles então foram renovados. Né? Eles receberam um renovo, eles receberam um reforço extra do Senhor para continuarem pregando. Para que aquela perseguição que havia ocorrido, né, e uma injusta perseguição, afinal de Sim. contas, qual era o motivo? O motivo, a cura. Então, um motivo que era Hum. para ser de alegria, né, Sim. na realidade se transformou em perseguição para a igreja. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e bondade para com o seu povo, ele então ali dá um grande reforço para eles, uma ousadia, um novo ânimo para eles continuarem pregando. Sim, com certeza. Vamos aqui já para nosso último subtópico, o 3, que também já é o encerramento. Ousadia na exposição da palavra. Nós já falamos bastante sobre isso, mas eu gostaria de ler esse ponto para que a gente possa fechar aqui com chave de ouro sobre este assunto. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso e em sua vida cristã, ele prega a palavra de Deus com poder. É o que nós já falamos. Então, é o que eu sempre falo. Só se tem, irmão Alex, essa autoridade, né, esse desejo, esse poder de falar das Escrituras, né, de exercer a sua fé quando você busca o Espírito Santo de Deus, quando você busca ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro que eu estava num culto um tempo desse ali, na congregação da Brasília, e aí chegou um irmão lá, todo de terno, né, gravata, bonito, aí bem vestido. Aí quando nós terminamos o culto, ele me procurou lá e falou que era cantor, ainda tinha CD, até me ofereceu o CD dele. E aí falou, eu queria que a gente orasse por ele. Disse, não, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu gosto da oração dos pentecostais, que é uma oração forte, ele disse, é uma oração poderosa, né? Aí ele disse que lá na minha igreja é uma oração mais tranquila, a igreja dele não acredita nos dons, né? É uma oração mais assim, calma, mais tranquila, né? A de vocês eu gosto que é poderosa, é forte, né? E falou, por quê? Porque os pentecostais são ousados, né? Eles buscam os dons, buscam o Espírito Santo, ciência do Espírito Santo, e eles são ousados. Você vê que eles têm essa autoridade mesmo. Quando o pentecostal ora, você vê a diferença, né? Ele ora com autoridade, ele não conversa não, né? Ele chega lá e ora mesmo, é para valer mesmo, né? Então a gente sente isso, né? Essa ousadia, esse poder para exercer. Então, só o Espírito Santo consegue fazer isso com o crente. Pregar a palavra de Deus com ousadia, orar com ousadia, com poder mesmo, que você sente essa unção, né? Ou seja, só o Espírito Santo consegue fazer isso na vida do crente, né? Sim, sim. Sem o Espírito Santo, a pregação ela não não surte seu efeito, Sim, o louvor ele não surte seu efeito. Agora, quando o Espírito Santo entra em cena, aí não importa se o camarada é grande, se ele é pequeno, se ele sabe falar, se ele não sabe. Afinal de sim, contas, nós estamos aqui estudando sobre Pedro, sim. né? Era um pescador, era leigo, né? Uhum. Mas uma mensagem maravilhosa aqui que 5.000 pessoas
ali se renderam ao cristianismo naquele momento, através daquela mensagem de um homem que não sabia muito, né? Mas que tinha o quê? Ele tinha o Espírito Santo. Então, é melhor ter o Espírito Santo e não saber muito ou quase nada, do que saber muito e não ter o Espírito Santo. Sim, com certeza. Né? Agora, melhor ainda é saber muito e ter o Espírito Santo. Né? Os dois. É o que Jesus falou, né? Errai não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então tem que ter as duas coisas. Tem que ter as Escrituras e o poder de Deus. Pronto, aí está fechado com chave de ouro. Né? O pacote. Então, meus irmãos, vamos estar encerrando aqui a nossa lição. Vou ler essa conclusão aqui para a gente poder encerrar. Nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. E queremos de fato, se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Então, a gente entende que toda igreja tem as suas falhas, toda igreja nenhuma igreja é perfeita, porque nenhum de nós somos perfeitos, e afinal de contas a igreja somos nós, né? É a coletividade dos santos. Então, se todos nós temos alguma imperfeição, claro que a igreja, nesse caso, fica imperfeita nesse sentido, né? Propriamente dito. Então, mas como o irmão diz aqui, essas pequenas arestas, digamos, elas são superadas, né, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que traz essa ousadia, que traz essa coragem, e a gente acaba fazendo a obra de Deus como de fato temos que fazer, né? Então fica aí eu acho que a exortação dessa lição para nós, Igreja do Senhor, a busca do Espírito Santo. Sim. Né? Quem é batizado, buscar mais revestimento de poder. Quem não é batizado, buscar o batismo, sim, buscar os dons, né? Para, como diz o apóstolo Paulo, para que a igreja ela seja, de certa forma, usada, sim, né? Seja usada por Deus através do Espírito Santo do Senhor. Amém. Então, estamos aqui encerrando o nosso podcast. Eu quero aqui agradecer a todos aqueles que vão assistir ainda, né? Que assistiram e que vão assistir, que Deus possa abençoar. Lhe convidar também para a Escola Dominical. Não perca a Escola Dominical na sua congregação, na sua igreja. Vá, participe, leia a Bíblia, estude a Bíblia, leia a sua revista, estude a sua revista, porque a Escola Dominical é uma grande ferramenta para o aprendizado da Palavra de Deus. Então, paz do Senhor, irmão Alex, que Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor, presbítero Elias. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.